luz, nasce do amor. Tema bastante interessante, muito atual e muitas vezes distorcido, né? É essa a palavra certa. Existe quase sempre uma distorção sobre essa temática, porque ela aparece nos filmes de Hollywood, né? Ela aparece na Netflix, ela aparece nos outros canais de streaming, sempre com uma visão deturpada, fantasiosa e negativa, que é sobre a questão da mediunidade, né? A temática é o que é mediunidade, né? Para que a gente possa entender melhor, a gente vai trabalhar aí o Livro dos Médiuns, que é uma das obras básicas de Allan Kardec, né? No capítulo 14, no capítulo 16, alguns conceitos que ele traz sobre esse tema. Olha, ele escreveu um livro inteiro sobre mediunidade. A gente está pegando uma, uma faceta, uma partezinha ampla, para que a gente possa reflexionar com espíritas ou não espíritas sobre essa questão da mediunidade. Tá bom? Então vamos direto no assunto. Né? O que é mediunidade? Né? Para que a gente não fique naquela expectativa. O que é o conceito de mediunidade? Então, eu apanhei um conceito genérico, né? Na internet até, repare. Né? Aí diz: a mediunidade é a capacidade de se comunicar com os espíritos, ou seja, canalizar a comunicação entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Lembrando que as pessoas encarnadas também são espíritos. Então é interessante notarmos que o médium, como o próprio nome diz, ele é um mediador. Ele vai canalizar essa comunicação, que pode se dar de N maneiras. E nós vamos falar dessas maneiras aqui, dessas formas, né, que Kardec vai colocar em categorias, para que a gente possa entender de forma bem didática, como Kardec também o quis fazer no Livro dos Médiuns, até porque ele era um professor, né, um emérito professor, e ele vai tentar, né, e conseguiu fazer essas categorizações amplas, tá bom? Então ele diz mais, aí já é Kardec. Médium é todos aqueles que sentem em grau qualquer a influência dos espíritos, em grau qualquer a influência dos espíritos. É uma faculdade inerente ao homem. Inerente é que faz parte do homem, é natural ao ser humano. Olha, a gente sabe, e existem muitas lendas, fantasias, né, e experiências verídicas e reais de que animais têm percepção sobre espíritos, gatos, cães e outros animais que andam sempre próximos do ser humano, animais domésticos, que percebem a presença espiritual. Olha, se animais têm essa perspectiva, que dirá o ser humano? Então, é uma característica em graus diferenciados, de formas diferenciadas, que estão presentes no ser humano. É raro, raríssimo, pessoas que não tenham nenhuma forma de mediunidade. Mesmo assim, é bom frisar, porque sempre na calada da noite, quando nós vamos dormir, descansar, quase sempre o nosso espírito sai do corpo e fica preso a um cordão energético que não tem fim, e nesse processo de saída do corpo, muitas vezes conhecido como saída em astral, o indivíduo vai ter contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, em outros planos ou até em outros planetas. Então, esse processo, podemos dizer, também é mediúnico, porque houve aí um contato, uma comunicação, houve aí uma caracterização de que eu me comuniquei conscientemente ou inconscientemente com outros espíritos, né? É bem provável que muitas vezes eu volto para o corpo, acordo, lembro vagamente daquele sonho, entre aspas, que na verdade foi uma projeção, e o indivíduo lembra de alguma coisa. Às vezes lembra com muita frequência, às vezes lembra com ricos detalhes. Não é? Então, está aí caracterizado uma das facetas da mediunidade. Mas existem muitas outras. E o mestre Kardec vai colocar
no Livro dos Médiuns, nesse capítulo 14, essas características, né. E ele diz mais, né, todos homens são mais ou menos médios, em graus diferenciados, como eu falei, mais ou menos médios, e nós vamos ver por quê. Geralmente, continua Kardec, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, ou seja, de características diferentes, né? Donde resulta que foram tantas as variedades e manifestações que o próprio Kardec vai colocar as principais características. Ele lista mesmo as características nesse capítulo. E ele coloca, vamos lá, vamos tentar falar didaticamente para facilitar, né? As principais características da mediunidade são, né, então, efeito físico, efeitos físicos, que são aquelas características mediúnicas que produzem fenômenos materiais, como, por exemplo, a materialização de objetos do além, a materialização de espíritos, eles aparecem, eles falam, eles tocam na pessoa, né, na pessoa encarnada. Então, existe aí um fenômeno de materialização, né? Alguns médios têm isso com frequência, outros não têm essa característica, né? Outro tipo de manifestação, listado por Kardec, são os efeitos sensitivos, médios sensitivos, né? Que são aqueles que sentem a presença de espíritos. Eu estou aqui fazendo a live, eu posso sentir a presença de um espírito. Eu não o vejo, eu não o ouço, mas eu posso sentir. E essa vibração, essas ondas mentais do espírito vão se aproximar de mim. Eu posso ficar arrepiado, eu posso ficar suando, eu posso ter calafrios, depende de cada médium.